Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tá bom, João? Tô bom, e você? Tudo bem. E aí? Eu queria te perguntar hoje sobre a questão da terapia em grupo. Porque eu sei que você trabalha bastante com grupo, né? Sim. Eu já fui na sua roda de conversa. Em algumas, né? Mas eu conheço pessoas que fizeram terapia em grupo. E aí essas pessoas diziam que era gostoso e tal, mas que a terapia em grupo não ajudava realmente. Era um lugar para você poder desabafar, Mais superficial, né? mas elas não sentiam que elas saíam de lá mudadas, entendeu? Ou que elas estavam mudando. Tá. Era tipo assim, eu tenho um grupo aqui pra desabafar. E eu queria perguntar pra você como que o grupo age. Tá. Né? Tipo, se o objetivo dele é desabafar ou é pra tratar alguma coisa. Ó, psicoterapia em grupo é reconhecido cientificamente por aqui nós da psicologia, tá? E aí sim, algumas abordagens trabalham mais os grupos, outras não. A minha trabalha bastante. O Rogers começou grande parte dos estudos deles na escola. Escola é grupo, né? Porque ele não estava trabalhando a psicologia clínica ali individual. Depois ele foi para a esfera mais clínica e individual. Então, tem um reconhecimento científico sim. Mas não quer dizer que a pessoa que conversou com você esteja errada. Lembrar lá, né? Quando a gente vai dizer que é válido ou que não é válido alguma coisa, a gente vai olhar a maioria. Mas não quer dizer que para 100% da amostra deu certo. É como validar um remédio, sabe? É ciência, né? Então, sim, tem reconhecimento científico, não em todas. Por exemplo, constelação familiar não tem reconhecimento científico. Tanto que não é só psicólogo que atua com essa ferramenta, outras áreas atuam e às vezes causam umas tragédiazinhas aí sim. Mas tem psicólogos que orientam a pessoa a participar de um grupo de constelação, porque a pessoa está em psicoterapia individual e o psicólogo vai estar ali se der alguma coisa errada, né? E tem psicólogo que acredita nisso, mas é uma ferramenta e não é reconhecido, não pelo meu conselho. Então, tem esses detalhezinhos que é importante esclarecer para as pessoas. Kelly, terapia em grupo funciona? Sim. Para todos? Pode ser que não, João. Né? Pode ser que não. E aí, vamos lá. Quando eu atendia no CR, lá tinha grupos, tinha rodas. E às vezes eu só fazia terapia individual lá. E às vezes vinha alguém que era do grupo pro individual e eles diziam assim pra mim: Kelly, foi muito bom o grupo pra mim, ou é muito bom o grupo pra mim, porém, algumas coisas muito íntimas eu não vou conseguir tratar lá. Talvez o que o teu amigo menciona, lá a pessoa que dividiu isso com você menciona, é uma superficialidade nesse aspecto, né? O quanto que a pessoa fica à vontade para trazer tudo que tem dentro dela. E no individual a gente consegue ser mais profundo nessas questões. Porém, o grupo tem uma coisa muito legal, por isso que eu gosto de fazer, que é gerar o sentimento de pertencimento. Quando a gente trata, João, alguns pacientes, vou te dar exemplos, com transtornos, os transtornos de humor, sabe? Bipolar, borderline, ou o transtorno neuropsicológico que é a depressão, ou os transtornos ansiosos. Quando a gente está no individual com esse paciente, é muito comum ele achar que ele está sozinho nesse mundo. Até porque muitas vezes a família não entende o que ele tem, os amigos fazem uma piada, a sociedade fala que é falta de lavar uma louça ou de carpinar um quintal. Muito comum a gente ouvir essas coisas, né? Tem um monte de vídeo nosso aqui fazendo críticas a esses comentários. E a pessoa sente tudo que ela sente, porque ela tá realmente com esta dificuldade, é real, ela tem mesmo esse problema, só que ela acha que ela tá sozinha nisso, né? Ela tá sozinha nesse mundo. E aí lá no grupo, quando ela escuta uma terceira pessoa longe dela, reproduzindo falas de sentimentos que ela também tem, o pertencimento é muito terapêutico. Então, às vezes a gente orienta que o paciente mantenha a psicoterapia individual e procure algum grupo terapêutico sobre este assunto,
né? Porque vai ter essa eficácia nesse ponto específico. Ela é como se quando a gente estivesse em grupo, a gente tivesse força, a gente se sentisse mais forte, a gente não se sentisse tão sozinho no meio dessa dor, desse problema e dessa sociedade. Então, sim, o grupo é bastante terapêutico. Agora, o que o rapaz pode estar falando aí, eu não sei porque que eu achei que é um rapaz, viu, João? Uma pessoa, né, você falou. É que talvez não a ponto de haver uma mudança de hábito, talvez é isso que ele quer dizer, né? Mas é isso, não é uma regra. Talvez não deu certo para essa pessoa, mas tem pessoas assim que conseguiram fazer grandes mudanças de comportamento. Um exemplo de grupos que não tem tanto a ver, não é uma coisa que nasceu com a psicologia, pelo menos não que eu saiba. Vigilantes do peso. Você já ouviu falar de grupo Vigilantes do Peso? Que é uma moça que trabalhava comigo, ela ia. É um grupo que se reúne num lugar aí específico, tipo um Narcóticos Anônimos, um Alcoólicos Anônimos, que todo mundo ali vai fazer um trabalho ali em grupo para perder peso. E ela perdeu muito peso quando ela ia nesse grupo, veja, né? Agora, será que ela engordou de novo? Será que ela mantém até hoje? E aí que a gente vai medir a questão da profundidade. Será que ela deixou de ir ao grupo? Será que para ele ser eficaz você precisa estar lá, né? O NA, por exemplo, eles têm uma lógica de que se você deixar as reuniões, você recai. Então, talvez a eficácia do grupo está no pertencimento e no grupo. Saiu, acabou. E a psicoterapia individual, ela tem uma base mais firme mesmo, né? Saiu, a pessoa pode até não continuar algumas transformações, mas as transformações conseguidas até ali normalmente são mantidas, quando feitas com os profissionais adequados. Eu gosto de grupo, viu? Eu também gosto de grupo. Eu gosto muito de estar sempre trocando experiências com outras pessoas. Mas existe tipo um embasamento científico para eu me sentir melhor em grupo do que sozinho? Tá, aí a gente vai falar de neurociência, né? Que como você sabe, eu passei 2020 fuçando esse assunto muito. E porque eu acho que para o psicólogo é essencial. E tem algum vídeo aqui no canal que a gente fala disso, de como é a nossa estrutura cerebral desde os tempos antigos até hoje, né? A neuro vai dizer, olha, nós somos herdeiros de um pequeno grupo, né, de primatas que sobreviveram num ambiente quase improvável de se sobreviver, porque a gente morria, porque os bichos nos matavam, porque era extremamente perigoso. Hoje a gente não vive um mundo perigoso, embora a gente acredite nisso, a gente não está a todo momento correndo risco de vida como antes, né? E aí, o cérebro, ele aprendeu que estando em grupo, a gente tinha mais chance de sobreviver, né? E então a neurociência ela vai trazer o quanto que essa nossa carência de excesso, a gente não sabe ficar sozinho, a gente sente dor quando fica sozinho, né? Não só afetivamente, mas também afetivamente, né? Vem dessa memória tão marcante que nos representa morte. Não é real hoje em dia, ninguém vai morrer porque está sozinho, mas nos primórdios morríamos se ficássemos sozinhos, né? Então sim, do ponto de vista neuropsíquico, o grupo nos traz uma sensação de proteção e de vida mais segura, sim. Isso é cientificamente comprovado lá pela neurociência. Eu acho que se a gente for pensar também, há muitos animais da natureza sobrevivem assim, né? Sim. A gente vê que somos mais fortes, né? Somos mais fortes juntos mesmo, né? Os lobos andam em cateia, a manada de elefantes. Sim. Realmente, acho que tá muito no que você disse mesmo, né? Na questão da sobrevivência. Sim, o cérebro, ele teve grandes transformações dessa época para cá, né? Também aí do ponto de vista da neuro, ele evoluiu muito, né? Para cá, mas não tanto quanto a nossa sociedade. Então, quando lembra lá que a gente falou aqui já no canal de inteligência emocional,
ele ainda é muito baseado em emoção. Tudo passa pela emoção. A gente tem uma sociedade que nega a emoção, mas não existe comportamento sem emoção, né? E as emoções do cérebro, elas ainda são entendidas baseado naquele tempo. Então é medo, né? É medo, é insegurança, é raiva, é tristeza. Então essas sensações todas são ainda daquele tempo de, olha, estou muito feliz comemorando ou estou correndo risco de vida, né? E aí eu sinto, reajo, depois eu penso sobre isso. E isso não mudou. Ainda é assim que é sentido as coisas para nós, né? E a gente, quando a gente tá com medo de alguma coisa, por mais que seja um medo de uma coisa aqui que a gente sabe que não provoca morte, a sensação no corpo é como se a gente estivesse acabando, porque é uma sensação antiga, né? Ele não evoluiu a esse ponto. Eu tô tentando trazer uma linguagem nada terminológica, como a neuro usa, e muito do povo, como eu sempre gosto de fazer no canal, para que todo mundo possa entender, né? Claro que tem termo científico para tudo isso, viu, gente? Mas aqui eu sempre tento trazer como se a gente estivesse conversando ali na esquina, né, João? Para vocês ficarem mais entendidos junto com a gente. Então, sim, o cérebro não tem o nível de evolução que a nossa sociedade tem e a gente tem a sensação que a gente está correndo risco, sim. E aí as nossas reações são a partir disso. Então, por isso que estar em grupo nos dá maior segurança perante a vida. Uma outra coisa do nosso comportamento atual que também deriva desse momento em que a gente estava praticamente sendo extinto enquanto espécie é nós sermos negativos, né? A gente é negativo, a gente tem mais facilidade de olhar o que a gente perdeu do que a gente ganhou. Hoje, com a sociedade atual, a gente já consegue fazer um trabalho, principalmente a psicologia humanista, que dentro tem uma psicologia mais positiva, que vai exercitar no sujeito a aprendizagem da gratidão, por exemplo, de olhar o que funciona, né? Eu trabalho muito assim, você sabe, João, porque nós temos impregnados em nós que se a gente olhar o que funciona, a gente morre, né? Se eu parasse para olhar o pôr do sol lindo, o leão me engolia naquele tempo. E o cérebro, ele guardou essa experiência, né? Então, por isso que a gente é mais reclamão, a gente tem uma tendência muito, muito maior de olhar o problema, né? Por isso que tem gente que é extremamente negativo. Você fala pra pessoa, aconteceu isso, aconteceu, mas fui promovido no trabalho, mas você mal via sua mulher agora, então, sabe aquela pessoa que tudo tem um mais, tudo tem um porém, tudo é difícil e ruim? Isso também é inerente a nós, mas a gente tem potência para o que é positivo e para o que é legal, mas a gente está tendo que aprender agora, porque a nossa história conta para o nosso cérebro assim: se você se precaver, né, se você olhar o problema, você sobrevive. E hoje a gente não corre mais esses riscos, bem como estar em grupo. Só que a gente ainda sente da mesma maneira, porque ele não chegou no mesmo nível de evolução que a sociedade chegou, que a tecnologia chegou, certo? Então essas coisas aí. Mas é por isso que o grupo é como é, mas eu acho bastante, eu acho que é uma ferramenta, vamos colocar assim, né? A psicoterapia individual, ela é mais profunda, mas o grupo é uma ferramenta que pode ser muito eficaz. Para esses exemplos que eu dei mesmo de transtornos, a gente vê que tem um efeito muito positivo. Além da socialização, né? Que às vezes a pessoa tá lá sozinha e tal, e a gente vai reinserindo ela nas questões mais sociais e é muito legal. Muito bacana. Certo, Johnny? Certo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Kelly. Até.